Jair Bolsonaro se inspira em Donald Trump e tenta a sua anistia para tentar concorrer à eleição em 2026, citando um caso de anistia que ocorreu em 1995 em decisão do STF como um possível precedente para tentar uma possível candidatura. Mas o Bolsonaro está inelegível até 2030 por duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Será que vai colar? Vamos saber mais com o nosso maravilhoso Dr. Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Bruno, eu botei a música triste, assim, porque a minha esperança é que você diga nem a pau, Juvenal. Pois é, Ana. Já vou trazer uma informação para o pessoal que vai acompanhar esse corte aqui até o final, de que realmente o Bolsonaro tenta pegar o caminho do Trump, porque o Trump ele teve uma condenação lá civil, uma condenação criminal, e ainda assim conseguiu se eleger. Ele está tentando ir nessa mesma linha. Não acho que ele vai conseguir, e acho que realmente os caminhos estão estreitos para ele, né? Porque até golpe ele tentou, então nem isso deu. Então a gente está numa situação de que o Bolsonaro ele tenta arranjar subterfúgios. Uma das coisas que ele acredita que vai dar certo é porque ele vai ter o Nunes Marques e o André Mendonça como ministros com posições importantes no Tribunal Superior Eleitoral e mesmo na presidência do STF. Então ele acredita que vai conseguir ter votos desses ministros e ter uma maioria para alguma liberação. E aí ele está tentando de várias formas essa anistia, seja uma decisão judicial, seja uma lei de anistia criada para isso, ou qualquer outro elemento para ele tentar escapar, né? Como o Trump conseguiu. Mas é um detalhe que eu gosto muito de falar. As falhas democráticas dos Estados Unidos, por sorte, ainda não nos atingem. Então, essa falha democrática a gente não deve passar. E aí eu queria que você desse uma lida na matéria para a gente, porque eu vou começar a tratar ela e falar alguns detalhes técnicos do caso. Bora lá. Não é esta matéria. É essa aqui. Perdão. Sem problemas. Tá lá, a matéria de Letícia Casado para o UOL. Aliados citam caso de 1995 em defesa de anistia de Bolsonaro. Laia. Vamos lá. Aliados de Jair Bolsonaro do PL citam um caso de anistia em 1995 como um precedente aberto pelo STF que poderia favorecer o ex-presidente. Ele está inelegível até 2030 por duas decisões do TSE. Há 30 anos, o senador Humberto Lucena, então do PMDB, foi reeleito, mesmo tendo sido cassado e ficado inelegível. Meses depois, o Congresso aprovou uma lei de anistia que foi sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O caso foi parar no STF, que manteve a anistia. À primeira vista, o caso tem similaridades com o de Bolsonaro. O precedente já foi, inclusive, citado em conversas de ministros do próprio STF. Ih, rapaz. No entanto, juristas apontam mudanças importantes no entendimento do direito constitucional ao longo do tempo, são 30 anos, gente, por parte da Corte, além da falta de legislação eleitoral com regras claras naquela época do Lucena. Exato, Ana. Isso aí a gente tem que lembrar que, primeiro, vamos lembrar de detalhes. Nós tivemos um período de ditadura. Quem falar para vocês que é revolução, você vira as costas porque não tem como ter diálogo. Porque revolução é movimento popular contra o governo vigente. Quando os militares se unem a empresários e fazem um governo cívico-militar de interesse dos próprios bolsos, isso é uma ditadura, tá certo? Então, é o que aconteceu no Brasil, ditadura. E por conta disso, muitas pessoas perderam seus direitos políticos. Então,
quando se fala em anistia, a gente tem que entender qual é a anistia que a gente está falando. Das pessoas que tiveram arbitrariamente os seus direitos políticos cassados por um governo totalitário, como é o que a gente tinha, ou elas perderam porque elas cometeram falhas graves, inclusive em um governo democrático? Essa é a pergunta. Então, quando a gente fala da anistia a pessoas que foram expulsas do país, como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano e tantos outros, inclusive escritores, a gente está falando de devolver o direito à cidadania àqueles que tiveram usurpado, né, o poder no Brasil e tirado o direito dessas pessoas. Isso é uma coisa e que não é o que a gente está tratando. A gente está tratando, nesse caso, de políticos que agiram contra o próprio Brasil. Eles foram pessoas que agiram de forma que estão inelegíveis por terem sido condenados na justiça eleitoral por práticas completamente reprováveis. Então, assim, o precedente para vocês saberem, é como a gente chama um caso que foi julgado lá atrás. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os precedentes que determinam como é que os casos futuros serão julgados. No Brasil, isso até existe até determinado ponto, porque quando você tem uma lei nova, quando você tem um entendimento jurisprudencial, ou seja, um entendimento da corte diferente sobre uma lei, essas coisas podem mudar, e o caso anterior não faz tanta diferença. Então, assim, a gente tem que entender que 95 é muito próximo de 88. Como assim? A gente estava próximo de quando o Brasil foi redemocratizado. Então, quando se fala em anistia ou a retomada de algum direito, tem uma certa preocupação com aquilo que a gente passou por anos. Mas, em relação a essa questão dos direitos atuais e a legislação eleitoral atual, que tem toda uma previsão do que é crime, do que é ilícito, o Bolsonaro ele praticou atos reprováveis e ele foi condenado com direito à defesa. Então, não há que se falar em anistia para ele, não há que se falar em qualquer direito nesse sentido. E aí eu pego aquela frase que eu falei no início: as falhas democráticas que existem nos Estados Unidos para que Donald Trump fosse reeleito não existem aqui no Brasil. E o espaço para você reverter uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, que não tem direito mais a recurso, são mínimas. Então, para mim, Jair Messias Bolsonaro, ele vai tentar, de todas as formas, conseguir uma anistia, mas acredito eu, e acreditando muito na democracia brasileira, eu acho que o Congresso não vai fazer uma lei dessas vingar, e se o Congresso fizer essa lei ser aprovada, aí vai ter que ter pressão popular no presidente para ele vetar. Aí a gente vai ter que ter guerra, porque aquele negócio não dá para admitir a democracia com atos antidemocráticos. Não existe perdão para golpe. É isso que tem que ficar bem claro, tá certo, gente? Então, é aquela questão. Bolsonaro que ele viva a vida dele, que ele responda aos processos dele, mas que não venha a tentar ingerir mais uma vez na política brasileira, porque os estragos que ele já fez já são irreparáveis. Então, que não venha tentar mais coisas com a gente. É isso aí. Você quer falar da matéria sobre os 3 caminhos para iniciar o Bolsonaro, Bruno? Podemos falar, Ana, podemos falar. Se quiser colocar, coloque ela aí, a gente... Que eu já dei o spoiler ali da BBC News Brasil. 3 caminhos para anistiar Bolsonaro e como o STF pode ser pedra no sapato nos seus planos de voltar ao poder. É bom que abre com a foto dele, que é para você pensar bem aqui. Matéria do Leandro Prazeres, da BBC News. A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas na semana passada fez aumentar no Brasil os rumores sobre uma possível anistia ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá tentar ver quais são as três possibilidades? Vamos lá, bora lá apresentar.
Vamos lá. Está aqui. Caminho 1, recursos ao STF. Diz que a primeira rota para que Bolsonaro reverta sua inelegibilidade, ou palavra difícil, é aquela considerada mais curta, o caminho judicial. Mesmo condenado pela mais alta corte eleitoral, o Bolsonaro ainda aguarda o julgamento de recursos das suas condenações levados ao STF. Então, essa é a primeira coisa, recorrer ao STF. O segundo caminho, alteração na lei da ficha limpa. O chat estava lembrando aqui que a lei da ficha limpa é um problema aí no caminho do Bolsonaro, né? O segundo caminho seria tentar alterar a lei da ficha limpa. Uma lei que foi aprovada em 2010 e determina, entre outras coisas, a inelegibilidade de políticos que tenham sido condenados por órgãos colegiados, como o TSE. Né? Mas tem projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional que prevêem mudanças, então a gente precisa ficar de olho. Inclusive, diz ali, um dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, querendo mudar a lei da ficha limpa, é de autoria da deputada federal Daniela Cunha, filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Né? É bom a gente ficar de olho nessas coisas, hein? É momento de prestar muita atenção no Congresso, gente. Momento de prestar muita atenção. E a rota número 3, segundo a matéria da BBC, é anistia a crimes de 8 de janeiro, que eles estão tentando aí com todas as forças, né? Tem PLs aí para tentar anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e tem um projeto que diz ali que mais avançou até o momento é o que foi proposto em 2022 pelo então deputado federal Major Vitor Hugo, do PL. Pois é, né? Então, assim, nessas questões, pegando esses 3 itens, né? O primeiro, sobre o Supremo, ele, nesses temas, é uma via muito estreita, no sentido de que não acho que ele vai conseguir. Até porque se Bolsonaro conseguisse alguma coisa no Supremo, nesse sentido, ele abriria um portal do inferno para os próprios ministros do Supremo, porque os ministros teriam que analisar trilhões de outros casos que houve a prática semelhante ao Bolsonaro. Então, não acho que a via judicial de recurso ao STF vá corrigir alguma coisa, até porque o TSE julgou de forma adequada e constitucional. Lembrando que no TSE tem, inclusive, um ministro do Supremo lá. Então, a gente tem que ver que o negócio não é oba-oba e o trabalho feito deve ser respeitado. Até porque também tem outros ministros ali do STJ, tem membro indicado pela OAB, então você tem um corpo de pessoas notáveis ali. Então, a gente não está falando de qualquer corte, tá? A gente está falando de uma corte muito respeitada. Então, não acho que vai haver alguma coisa nesse sentido. Entrando na segunda linha, né, que eles falam da questão da legislação, existe um detalhe muito curioso que é a possibilidade do presidente vetar, né? Existe a questão de controle sobre o veto e sobre qualquer tipo de proposta que haja nesse sentido. Eu estou tentando lembrar aqui, eu não me confundi, o segundo era a questão da... O segundo... Vamos Deixa eu abrir de volta, que eu fechei a aba aqui. Calma lá. A segunda opção é alteração na lei da ficha limpa. Exato. Eu estava confundindo a segunda com a terceira. A lei da ficha limpa, a questão é a seguinte, ainda existe a possibilidade do Lula vetar isso e nós temos também um grande detalhe. Qual é a moralidade que a gente quer para o nosso país? Quem votar a favor disso aí, de alterar a lei da ficha limpa, o que está dizendo para os eleitores? E com essa garra que a gente tem que combater. Assim, você votar... Eu não votaria em um partido que é contra a lei da ficha limpa. Eu quero ver qual é o argumento que a direita e a extrema-direita vai dizer sobre mudar a ficha limpa para beneficiar essa galera. É a pecha. Tem que começar com defende corrupto. Quem quer mudar a lei da ficha limpa, defende corrupto. Exatamente. É nessa linha, né? E aí, por fim, tem a parte da anistia, que eu acho que não vai acontecer, porque também tem aquele detalhe.
o Lula ele não pode se abaixar para determinadas questões. Tentativa de golpe é tentativa de golpe. A Procuradoria-Geral da República deu propostas para que as pessoas não fossem processadas e as pessoas, ainda assim, mais da metade quiseram ser processadas. Então, a gente não pode ficar passando a mão na cabeça, ainda mais com lei para anistia de pessoas que fazem ato atentatório contra a democracia no Brasil. A gente tem que tratar esse assunto de forma séria. Então, é a partir desse pressuposto que eu trato desse caso. Eu acho que o Bolsonaro ele vai continuar tentando, não acho que ele vai conseguir, mas a minha preocupação grande nesse caso é que, assim, Bolsonaro não vai conseguir, mas aí ele vai e coloca um dos minions dele lá, seja os filhos ou ainda o minion que ele colocou como governador de São Paulo, né, que é o Tarcísio. Eita. Então, assim, torcendo para essas coisas não acontecerem, mas saindo otimista, porque esse movimento Vida Além do Trabalho está sendo um movimento que está ajudando a deputada Érica Hilton a trazer esse trabalho de uma PEC em favor dos trabalhadores, que é ótimo, e se a gente continuar unido com esse movimento Vida Além do Trabalho, é possível que a gente consiga uma força realmente democrática, popular, para fazer com que esses movimentos extremistas não aconteçam. Porque quando a gente tem movimentos legítimos populares, essa força é muito maior, como tem aquela música Bela Tchau. Para quem não sabe essa história, pesquisa que vocês vão ver que é legal. Vamos lá. Enquanto o Bolsonaro tentar aí se desinelegibilizar, espero que tenha falado isso corretamente, como se diz ali no Rio Grande do Sul, a tenteada é livre, né? Mas vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Turana. Bora. Falou aí, galera. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por continuar mantendo a pressão aí pelos direitos dos trabalhadores e pelos direitos, aliás, não só dos trabalhadores, né? De todo mundo. E principalmente você que não se considera trabalhador aí também, tá? Vou aproveitar esse momento para chamar todo mundo para conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios, TV dos anos 90, React, tudo junto, misturado. Um pouco do Meteoro do passado, muito do Meteoro do futuro e falando lá sobre temas... Tem a ver com o que a gente tá falando aqui também, né? Bilionários que querem fundar seus próprios países. Vocês acham uma boa ideia? Você quer morar num país... que é comandado por um bilionário, vai morar nos Estados Unidos. Beijo, chat. Voltamos em instantes.